Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz. Esse é o meu podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. Hoje nós temos o prazer de receber a minha querida colega e amiga Marina Cecchini, que eu chamo carinhosamente de Nina. Nina, muito obrigada por você ter vindo. Poxa, Patrícia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos bater um papo muito legal hoje. A gente vai falar sobre imagem corporal e mídia social, que é um assunto assim de muita complexidade, mas eu acho que é uma reflexão assim muito pertinente para os tempos de hoje. Então, eu queria assim que você falasse, antes da gente entrar nesse assunto, brevemente sobre a sua trajetória profissional, sua formação, para você chegar até aqui hoje. O que você fez para chegar nesse lugar que você está hoje, em termos profissionais? Só para a gente saber. Poxa, eu fiz graduação em psicologia, e aí eu já fui para uma série de especializações, muito voltado para saúde e família. Depois mestrado, doutorado e pós-doutorado, tudo em equipe multidisciplinar, até receber um delício convite da Ana e da Fernanda, Ana Lúcia de Sá e da Fernanda Lima, para trabalhar na Move, e tô lá até agora. Estamos felizes, porque é um lugar incrível mesmo, Sim, né? Muito sim. especial. E então, fala um pouquinho pra gente o que é a imagem corporal e como que a gente está influenciado, né, pelas mídias sociais nos dias de hoje. Claro. Acho que a primeira questão é imagem corporal não é algo da atualidade, mas com a mídia social e a extensão disso para todo mundo é algo que diz e a gente é impactado o tempo inteiro. Isso é algo muito novo e reflete muito como que as pessoas acabam se comportando. É um diferencial atual e algo que a gente precisa ver com muito cuidado, né? E assim, no caso da imagem corporal, cada pessoa tem a sua própria imagem corporal. E se nós não tivéssemos mídia social, né, como não tínhamos, né, 10, 15 anos atrás, talvez a gente olhasse os nossos corpos com referência de pessoas que estão ao nosso lado, aquilo que os pais falam, aquilo que os amigos falam. Mas assim, com essa informação massiva, né, e full time da mídia social, o que acontece com a imagem corporal das pessoas hoje? A gente tem que entrar em dois pontos aqui importantes. Primeiro, o entendimento que imagem corporal afeta todo mundo, diz de cada um, mas diz de um fenômeno social. Então, o que se diz desse tempo? As mulheres são mais afetadas com o aspecto de como que é o lugar de um corpo perfeito e o entendimento que está aqui por trás diz de padrão de beleza. A gente fala também da imagem do homem, e aí a gente pode colocar o corpo masculino como esse corpo forte, esse corpo viril. Só que o corpo forte e viril, ele consegue ser comparado, né? Ele consegue ser imediatamente, ele se mostra fazendo tal ação, eu me apresento de tal maneira e isso comprova a minha virilidade. Tipo, quanto mais musculoso eu sou, mais viril eu sou, e isso é fácil notar, um homem mais musculoso, um homem menos musculoso. E diz de função que ele consegue fazer e exercer comprovando isso. Quando a gente vai pensar em um corpo com um padrão do que a gente diz de um corpo feminino, de beleza, a beleza não vai para o imediato dessa comprovação, mas imediatamente de um entendimento de cada um o que é beleza. E aí é algo que se torna muito perverso. Porque vai dizendo de padrões únicos a ser atingido, no qual ser jovem e bonita se tornam referenciais. Referenciais que dizem de fora e referenciais que levam, de uma certa forma, ao fracasso. Porque manter isso diz imediatamente, ao tempo inteiro, a um padrão inalcançável. E aí entra a questão do consumo, aonde que a mulher acaba sendo extremamente tomada, ao tempo inteiro tá ali. Eu queria só ressaltar, quando a gente está falando aqui homens e mulheres, a gente diz de padrão imediato o que aparece naquela imagem.
Não quer dizer que eu esteja falando de gêneros. Perfeito. Acho também importante dizer que quando a gente busca lugares disruptivos que não estão nesse padrão, imediatamente tem que ser da ruptura. Né? E aí cria-se outros tipos e referências que está à margem. E imediatamente isso diz de um entendimento aonde que eu estou e como que eu me comporto. Entra imediato na sua área, que é a questão de como que a gente se molda fisicamente. E o trabalho da nutrição aí imediato tem relação com isso. Então, assim, muitas pessoas... Eu vejo isso no consultório. Eu atendo pessoas que têm problemas de saúde importantes e reais, né? Olha, eu preciso perder muito peso porque eu tenho dislipidemia, ou eu sou um cardiopata, ou eu, enfim, tenho uma diabetes, né? O médico pediu realmente para eu emagrecer, porque isso faz parte do meu tratamento. Mas também tem aquelas pessoas que são eutróficas e que são saudáveis, mas que nos procuram porque elas querem realmente atingir um padrão estético, pura e simplesmente estético, que não é necessariamente saudável, elas já são saudáveis, né? Então, olha, eu quero atingir X% de gordura, e às vezes uma porcentagem de gordura muito baixa que remete a um corpo atlético. Então, aproveitando um pouco da sua fala, e aí eu queria escutar a sua opinião, por que as pessoas têm necessidade de buscar um padrão atlético se elas não são atléticas e elas já são saudáveis? É uma pergunta difícil. Sim, difícil. E é algo que aparece bastante, né? Ali, no entendimento das nossas clínicas. E acho que diz também de um fenômeno muito brasileiro. E aí a gente coloca também um fenômeno nosso, das grandes capitais, e também muito voltadas a algum tipo de população específica. Sim. Que acaba consumindo a necessidade da qualidade de vida e bem-estar. E não uma compreensão imediata do que eu faço para estar neste estado, que a gente pode chamar aqui mais saudável. Aqui a primeira questão, modelos a seguir. Né? Queria voltar um pouquinho no que você trouxe, as pessoas buscando um corpo perfeito e as pessoas que vão à nossa clínica porque tem uma orientação entre um estado de, talvez a gente chama aqui de adoecimento e a necessidade de uma retomada em aspectos de saúde. O referencial que está aqui imediato de uma certa maneira, eu preciso me comprometer todos os dias para me haver com o que está acontecendo neste quadro que eu me encontro. Uma perda de peso, ou uma restrição de um tipo de alimentação, uma mudança de dieta, que é diferente quando eu tenho que chegar naquele molde. E aí a gente vê, por exemplo, o aumento das cirurgias plásticas. No Brasil, é o segundo a mais ter cirurgias plásticas, e os tratamentos estéticos, mais de 60% no último ano, foi através de cirurgias. Isso diz do imediato e a importância para a gente dessa compreensão do que é o imediato. Esse não comprometimento no que eu estou fazendo. Vou retomar aqui algo que eu acho fundamental, é que a gente tem que trabalhar em equipes multidisciplinares. Sim, verdade. A questão da equipe multidisciplinar imediatamente traz esse referencial de como que a pessoa se encontra, a entendimento deste cotidiano e o que a gente pode fazer frente àquilo que está sendo colocado. Até mesmo para ter um diferencial. Se há um problema de saúde imediato, de uma retomada de um estado mais adequado àquilo que está se apresentando, ou se é uma necessidade que também é da saúde, mas de me haver com aquilo que eu sou e o molde que eu quero me encontrar. E aí a gente vai aqui tomando medidas do quanto que é importante escutar a pessoa que nos procura, mais do que entender um quadro patológico ou uma queixa.
O entendimento de um segundo momento da demanda faz a gente estar cada vez mais próximo do que a gente pode oferecer para aquela pessoa. E eu acho que aí é o olhar do psicólogo, né? Que é um olhar que às vezes eu não consigo ter porque eu estou pensando em outra coisa. E como é importante a gente trabalhar em conjunto, né? Porque a pessoa me traz eu vou, assim, ipsis literis, prestar atenção na queixa que a pessoa me traz. E aí preciso de você, porque você vai lá onde dói, né? E você fala, escuta, mas você está trazendo uma demanda, e será que essa demanda realmente tem a ver com o que você é ou com o que você precisa? E eu não tenho essa sensibilidade nem essa capacidade, né? Então, explica um pouquinho, como que você aborda isso no seu dia a dia, assim? Eu costumo brincar que eu sou privilegiada. Enquanto todo mundo da saúde, e aí eu gosto de dar esse exagero ali na movie, né? Assim, todo mundo aqui da saúde está buscando tratar do paciente, eu vou cuidar. Então, o tratar vem com essa queixa que vai vindo e o que pode ser oferecido. A minha atuação na equipe vai ser sempre essa. O que está sendo oferecido frente a esta demanda a ser tratada, como que a gente pode trazer no cotidiano dela. E aqui, acho que a gente vai deixar para a próxima fala. Sim, sim. Mas eu acho sem dar spoiler. Sem dar spoiler, mas assim, escutem o próximo. Que imediatamente é o que a gente pode oferecer entre um aspecto da psicoterapia e um acompanhamento psicológico voltado para as demandas que a pessoa apresenta. Acho interessante também colocar, e sempre no entendimento, mas olhando a questão de cada uma, que vem de uma forma mais, vamos trazer, hermenêutica, que essa questão da mídia diz de modelos, e um modelo muito norte-americanizado, no qual, de uma certa maneira, nos coloca num tipo de lógica que é essa do consumo. Um agravante com as mídias sociais, e quando a gente tem a possibilidade de conversar com colegas que estão de fora estudando essas questões, ou até mesmo estar em outros tipos de realidade trabalhando, o quanto que as pessoas são afetadas buscando esse tipo de entendimento do que é o belo. Eu estou lembrando de uma cena atual que eu passei no trabalho. Tinha uma grade de atividades físicas, e aí uma das aulas era tenha o bumbum como uma brasileira. Eu estava fora do Brasil. Exato. Né? E aí e conversando com uma nutri muito querida sobre, nossa, qual que é o impacto, né? Assim, o entendimento de como que as mulheres brasileiras expatriadas, estando ali, e aí eu posso trazer em Portugal, por exemplo, o quanto que isso vai mudando também o entendimento do que é o trabalho da nutrição. A área era muito restrita na nutrição, e cada vez mais as pessoas procuram buscando este padrão brasileiro. Entendi. Algo que a gente também tem um entendimento, por exemplo, em uma Alemanha, não faz tanto sentido este padrão de um corpo. A gente diz de uma sociedade onde esse molde corporal é muito mais um referencial de quem que a pessoa é. E isso, imediatamente, o tipo de atividade física e como que as pessoas se comportam com a alimentação é muito diferente. Esse lugar do restritivo não passa em chegar em um corpo ideal. Mas o alimentar diz de restrição muito mais da cultura e do momento que a pessoa se encontra de um ideal, por exemplo, vegan, do que imediatamente uma busca para chegar naquele objetivo de ter um corpo de tal maneira moldado. Então, o que você está querendo dizer, assim, que lá na Alemanha, diferente de Portugal, diferente do que a gente vê aqui no Brasil, são escolhas que talvez sejam até mais filosóficas em termos de alimentação do que necessariamente físicas e corporais. E assim... E é filosóficas e culturais, né? Exato. E assim, tô trazendo, claro, a gente acaba trabalhando muito fora e aí acaba tendo esse contato com outras culturas
não só no viajar, mas estando ali imerso nesses questionamentos, mas é esse lugar do fora que é muito interessante. Porque quando a gente está muito imerso em algum lugar, em determinantes, é difícil fugir disso. Teve uma fala de uma querida amiga portuguesa, que é psicóloga, ela brincando, falando o seguinte: fica tranquila, Marina, as brasileiras chegam aqui e relaxam com essas questões de atividade física. Chegam muito tendo que fazer academia, tendo, e com o tempo vai percebendo que não tem essa necessidade, e me chamou muito a atenção. Como falas assim, não entendo essa lógica de preparação como um atleta. Entendi. Né? Assim, essa necessidade nutricional de se alimentar como um atleta. Se é para fazer uma atividade física, aonde que entra isso? E são perguntas imediatamente muito difíceis de responder. E a gente também está naquele paradigma assim, de cumprir o necessário de exercício físico para combater o sedentarismo, que tem um número, né, um numerinho mágico, né, que é em torno aí de 150 minutos semanais e tudo, que não é assim, nada tão difícil de cumprir. Mas o que a gente está falando aqui, até para nortear o público, é de um comportamento extremo de pessoas que levam, até um pouco de forma exagerada, essa obsessão por um corpo perfeito e atlético que é motivado por outras questões, né, que dizem respeito a esse fenômeno social que a gente está discutindo agora. Né? A questão não e que leva a um sofrimento psíquico, claro. né? A questão não é o fazer a atividade física e nem a questão de talvez ter uma prática física que leve, por exemplo, a atividade de socialização, até a questão de participar de competições. A questão não é essa. A questão isso é saudável. Isso feito da forma correta é saudável, né? Exato, isso é bom falar. Exato, frisar bastante. O ponto é ter que estar fazendo isso porque é necessário chegar a algum lugar. Sem ter essa compreensão do porquê que eu estou aqui nessa atividade. Aí um ponto importante, porque o que você está falando, me corrija se eu estiver errado, é de uma busca por uma validação social que tem muito mais a ver com a necessidade de ser aceito ou amado, do que por uma necessidade interna. É como, me corrija se eu estiver errada, mas quando eu escuto você falar assim, muitas vezes a pessoa não olha para dentro de si, não se escuta verdadeiramente, mas está se apropriando de algo que socialmente ela julga adequado, mas aquilo, no fundo, não tem nada a ver com ela. Pode acontecer isso? Sim, eu acho muito interessante, principalmente quando a gente está trabalhando com rotina, e a pessoa não é atleta profissional, e assim, eu não consegui fazer tal treino, eu não consegui seguir tal dieta, e aí assim, mas qual que é a necessidade imediata de ter que seguir isso? Por que também não tem a possibilidade de, talvez, neste momento, não deu para fazer? Até para a gente perceber se não está cabendo na rotina do dia. E se não está cabendo na rotina do dia, se isso, nesse momento, faz sentido para a vida. E fica nas obrigações que não leva em conta que você é uma pessoa ali. Né? Que você, talvez, naquele momento, não precisa se ver desta maneira. E aí, aquilo que deveria ser uma prática esportiva, por exemplo, vira uma obrigação. Sim. E de um lugar que perde completamente a lógica do que eu estou aqui, né? Assim, o que me diz respeito. Então, o que eu estou querendo trazer é isso. Na atividade física, na busca alimentar, em projetos de busca de saúde, o que isso me diz respeito? Senão, Paty, a gente entra naquela questão da restrição. Sim. Eu preciso fazer tal coisa. Eu não posso sair deste modelo. Isso me traz um asseguramento de fora. E não imediatamente, assim, para mim, essa atividade dessa maneira. Para mim, essa alimentação me diz respeito. Sim. Isso aqui é o que a gente acaba trazendo cada vez mais um pensamento crítico. E não simplesmente uma busca imediata de chegar no resultado. Sim. Eu acho interessante frisar que isso
é uma lógica perdida, né? Sim. Se a gente vai para o lugar dos parâmetros de fora, das redes sociais, do ser bonito, do ter que postar o tempo inteiro, não cabe espaço para qualquer outra coisa que não seja o esperado. Sim. E o esperado é a felicidade. O esperado é estar na academia. O esperado é estar se alimentando corretamente. O esperado é ser produtivo. O esperado... E aí? Né? E como que eu fico com isso? São muitas cobranças, né? Porque a gente, na verdade... se a gente se deixar levar por todas essas influências, a gente vai chegar naquele estado que eu tenho que ser perfeito, eu tenho que dar conta de tudo, né? Tenho que ser mulher, jovem, bonita, treinada, fit todo o tempo, aquela mãe super dedicada, esposa infalível, enfim, aquela que dá conta de tudo. E não existe isso, né? Isso é insano, né? Eu digo isso assim, com uma mulher de 50 e poucos anos, mãe de um adolescente de 14 anos que já passou por esse papel polvo aí, né? E que fala, gente, não dá, né? Eu sou um ser humano. E tentar dar conta disso é o esperado e são escolhas, mas é fadado ao fracasso. Sim. Se você ficar na questão de ter que dar conta. E o legal é estar na relação com o filho, o legal é estar na sua relação de trabalho, o interessante é ver o que você está buscando nos seus relacionamentos. Sim. Isso, introduzir, por exemplo, a lógica do que a gente se alimenta, o que a gente faz no nosso fim de semana, o como que a gente se porta no nosso trabalho, isso vai trazendo um poder único. Que assim, o que eu faço com aquilo que me molda, tá ali no dia a dia. Sim. O que me diz dessa corporeidade que tá aí nessas relações. Sim. Isso é voltar a algo que me diz respeito. E não esse olhar de fora para tal boniteza. Sim. Que nunca vai ser de todo mundo. Sim. Nunca vai ter todos os likes. Nunca vai ser essa felicidade colocada. Sim. Isso é muito legítimo, assim. A gente tem que lembrar... aí é um coach meu, assim, de... Gente, nós somos seres humanos únicos, né? E a gente realmente tem que estar... E eu acho que isso o psicólogo é fundamental. Para ajudar a gente a encontrar o nosso real sentido em tudo que a gente faz. Aquilo que nos faz sentido, aquilo que, como indivíduos, faz a gente crescer, sem necessariamente se comparar com a pessoa do lado, que é um outro ser humano único. Nunca ninguém vai ser igual, né? E aí acho que a gente consegue fazer algo mais, talvez, intuitivo, né? Colocar mais... acho que estar em paz com as suas próprias emoções e com quem você é, para você refletir a sua harmonia através daquilo que fisicamente se coloca, e que não é necessariamente igual ao que a mídia mostra, né? E esse é um convite, né? Eu acho que com isso que a gente está falando, a gente está convidando as pessoas a olharem para si e se descobrirem e se amarem tal como são, né? E talvez buscarem a melhor versão de si mesma, sem olhar para o outro. O outro é o outro, né? Então, acho que tudo sempre diz respeito a esse auto-olhar. Não sei se é o que eu estou concluindo com o que você está falando. E às vezes é muito na contramão, né? O tempo inteiro no lugar midiático, para você chegar a isso que está aqui na imagem, para você ser desta maneira, e assim, olha o que a pessoa consegue fazer tudo isso no dia a dia dela, sendo postados nas imagens de stories. Então, vai para um lugar... Olha lá longe o que as pessoas conseguem e que imediatamente ou eu estou correndo atrás ou estou em falta. Sim. Vamos estar em falta. Não vamos Não tem como ser perfeito o tempo inteiro. Não dá para ser a mais bonita, não dá para não envelhecer, não dá para... Assim, não dá. O que dá é para a gente estar comprometido com o que a gente faz. Sim. Este olhar do terceiro não ocupar todo esse lugar. Essa busca incessante pela aprovação alheia. Exato. Assim, né? Meu Deus, e isso é... Olha, eu diria que isso é uma escravidão, né? Acho que as pessoas estão escravas disso, né? E o exagero é tóxico, né? De comprometimento com todo esse olhar da mídia social. Isso deve ser extremamente tóxico, assim, psicologicamente falando, psiquicamente falando, né? O nosso trabalho em parceria, muitas vezes, bate em alguma coisa que é muito simples e difícil, que é poder olhar
para a rotina. A pessoa conseguir se perceber o que é acordar 4 horas da manhã, treinar 2 vezes por dia, trabalhar uma rotina extremamente estressante, ter toda a relação e dia a dia dos filhos, cuidar da alimentação, dormir pouquíssimas horas na noite e aí, assim, olhando tudo isso, que pode ser algo desejado na rotina e algo que a pessoa se compromete com isso, mas que seja dela. Sim. E às vezes a pessoa nem sabe por que está fazendo. Sim. Pegar a questão do sono, que eu acho um comparativo muito imediato, não vai caber, provavelmente, as horas esperadas de sono. E que não precisa ser seguido um padrão de mais ou menos horas. O interessante é a pessoa conseguir olhar o que é o saudável para a maioria, o que ele faz com esta informação e como isso entra naquilo que ele está buscando. E aí a gente tem algo que é fundamental. A pessoa olhar para o que ela faz. Sim. Vai ter o comparativo midiático, vai ter todas as métricas do tratar da saúde, mas um comprometimento com o seu cuidar. Sim. E aquilo, e talvez assim, esse movimento de se olhar é realmente descobrir aquilo que realmente faz sentido, né? E tirando um pouco as influências externas, ter esse espaço, né, para olhar para si com autocondescendência, não sei se eu acho alguma outra palavra. E aí, olha, o que faz sentido vai dar um direcionamento de norte nosso. Sim. Eu estou dormindo menos horas porque agora isso me traz um direcionamento. Isso, como que isso ocorre? O quanto que me afeta, o quanto não me afeta? Para aquele norte. E não a minha falta porque eu não estou no molde esperado. Entendi. Isso então a motivação muda completamente, né? Sim. Isso é muito legal. Então a gente está chegando aqui nos minutos finais desse episódio e que é muito interessante. E eu queria que você falasse assim, como que as pessoas deveriam fazer, o que você aconselharia as pessoas que estão nos escutando a fazer ou a se blindar de certa forma para filtrar um pouco essa informação tóxica que às vezes pode vir dessas referências externas. Existe um jeito da gente melhorar isso? Existe. O primeiro é não deixar de se informar. E se informar de uma forma crítica. O problema não é a mídia, pelo contrário, o problema não é o padrão. Mas olhar isso como fosse uma verdade absoluta. Certo. Conhecimento científico, o embasamento de busca do profissional e o entendimento de qual que é o referencial, e acho que aí bem para o lugar da saúde, qual que é o referencial daquele profissional. Essa compreensão de uma escuta, de um lugar do tratamento, no qual que leve em conta quem você é. Para a sua área da nutrição, eu acho isso fantástico. Sim. Se a pessoa está falando para eu comer, sei lá, frutas vermelhas, e não é nem época, e não faz parte nem da alimentação, e nem do referencial aonde eu me encontro, é tão distanciado que me diz de mais de uma imposição do que um olhar do que eu posso oferecer no meu dia a dia. Se a pessoa está me trazendo, faça alimentações de tal e tal maneira, e aquilo não cabe na minha rotina, de eu não olhar, e de novo, um silenciar o que diz do meu norte, da minha busca, do que um comprometimento de olhar como que eu me encontro e o que eu busco naquilo que me faz estar ali numa qualidade de vida, num bem-estar, na busca do profissional que me veja, mais do que simplesmente a minha necessidade de ser tratado, mas que eu consiga me comprometer com o meu dia a dia. Então, a pessoa tem que escutar, na verdade, procurar um profissional que realmente a escute e que compreenda com um pouco mais de profundidade o seu universo, né? Antes de prescrever um tratamento.
algo que faça sentido para ela de verdade, né? Isso não quer dizer que eu espere que todos os meus colegas façam aquilo que eu, como profissional da escuta, que se debruce numa narrativa, no que a pessoa está contando no dia a dia dela. Não é isso. Sim. Mas que leve em consideração, que a busca do profissional leve em consideração que você está ali como paciente tentando algo que te diz respeito. Sim. Na sua vida, e não um modelo distanciado. Sim. A gente, então, acho que aqui, para organizar um pouquinho, assim, primeiro, conhecimento, né? Ter o olhar crítico da informação que está chegando. O que isso me diz respeito? O que isso te acrescenta também, Me né? acrescenta, muito bem. Segundo, conhecimento científico. De que lugar que está sendo falado isso? Que informação que é essa? Terceiro, na relação com o profissional, que você seja levado em conta na relação. Sim. E não algo pré-estabelecido e moldado para ser daquela maneira. Entendi. Ficou claríssimo. E, bom, nós estamos chegando, então, ao final desse primeiro episódio. Agradeço muito a sua presença, Marina. Obrigada Eu acho pelo que convite. Ficou, assim, maravilhoso. Espero que vocês também gostem e que isso provoque aí as reflexões necessárias para o bem-estar de todos nós. Então, muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio.